Mais um cafezinho com a Dai começando. Nós estamos aqui com a nossa querida Mari, que é videomaker, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente essa trajetória. Mari, eu quero te agradecer, né, por participar, por ter topado o nosso convite e vir aqui contar um pouquinho da sua história. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Dai, é um prazer. Boa tarde, né? E eu tô muito contente, assim, foi inesperado, não imaginei, mas eu tô muito feliz, muito contente. Então a gente sempre começa com aquela perguntinha básica. Fala um pouquinho quem é a Mari. Bom, eu sempre falo que a gente sabe muito bem falar dos outros, mas a gente é muito difícil, né? Pergunta difícil, né? Mas eu sou... meu nome é Mariana Bezerra Marques, mas todo mundo me chama de Mari Marques. E, por incrível que pareça, pegou. E as pessoas realmente acham que meu nome é só Mari Marques mesmo. Eu tenho 27 anos, sou capricorniana, sou mãe de 3 gatinhos maravilhosos e eu sou esposa do Jefferson. Já estamos juntos há 10 anos aí. 10 Bastante anos. tempo. Bastante. É tão novinha ainda. E eu sou videomaker. Videomaker, gente. Mas antes de ser videomaker, ela iniciou pela fotografia. E eu queria saber como foi assim o seu primeiro contato com a fotografia e o que te despertou essa paixão. Então, na verdade eu era aquele tipo de aluna que era mais ou menos em todas as matérias na escola. E aí a gente ficava preocupado, meu Deus, será que eu vou ser alguma coisa na vida? Mas aí eu descobri que na verdade meu talento era em artes. Mas como na escola as artes não são tão exploradas, né? Sim. Eu não entendia. E foi através de uma aquisição do meu avô, de uma câmera saboneteira, aquelas que a gente coloca no bolso, que a gente leva para viagem, né? Que foi quando eu tive um despertar, vamos dizer assim. E eu gostava muito de fotografar com ela, era uma câmera bem simples, mas eu amava, e eu tirava foto da minha família, o pessoal se divertia, fazia pose, fazia careta, e o pessoal percebia que eu não gostava de foto estática. Quando eles pediam pra fazer aquela foto assim, eu falava, ai gente, assim não, Deixa vamos mais sorrir. natural, né? Faz de conta que eu não tô aqui. E aí meu pai falou, opa, calma aí que aqui tem uma coisa diferente. Aí Aham. ele... Quando eu fiz 15 anos, ele me deu uma câmera semi-profissional. Isso da câmera do seu avô, você tinha quantos anos? Eu tinha 12. 12? Nossa, 12. parece uma criança. É. E aí, quando eu fiz 15 anos, o meu pai, ele me deu a semi-profissional, que é aquela que não troca lente, mas ela já é um pouco mais robusta, tem alguns botões a mais que dá pra gente explorar. Mais funções. E aí eu adorei, eu até fiz meu primeiro ensaio pago, foi R$50 na época. Mas eu, assim, pra mim, eu tava no meu mundo ali, foi muito legal. Mas foi assim que a gente começou e foi caminhando. Hoje em dia, qual é a sua formação? Hoje eu sou publicitária e também sou relações públicas. Eu tenho pós-graduação em marketing digital e também estou estudando na faculdade da Melies com artes visuais. Tá, então vamos fazer agora essa transição. Como se deu essa paixão da fotografia para o vídeo? Então, como toda mãe preocupada, a minha mãe falou assim, tem que fazer uma faculdade, vamos procurar uma faculdade. Falei, tudo bem, vamos procurar uma faculdade, mas o que fazer? Eu gostava muito de escrever, eu sempre escrevi muito bem, a minha mãe é professora de universidade, então ela era muito crítica comigo nessa parte. E eu achei que eu ia ser redatora publicitária, porque eu achava incrível isso. Mas quando eu entrei na faculdade, a gente teve aula de fotografia. E aí eu olhei lá na grade e era a última aula lá no final, no último semestre. Eu falei, gente, eu não vou aguentar ficar até o 4º semestre, eu não vou aguentar. Aí eu dei um jeito, falei com o professor e eu entrava de penetra nas aulas. Eu fazia as provas sem ter nota, mas eu gostava de estudar. Só para saber o conteúdo, né? E eu era tão boa assim que os alunos me pediam ajuda para estudar sobre fotografia. E eles tiravam notas altas também junto comigo. Teve até uma vez que foi a primeira. Eu nunca fui muito boa em história, né? Então, na parte de história da fotografia, eu tirava uma nota mais ou menos. Mas toda a parte técnica, mais nerd, vamos dizer assim, eu sempre gabaritava. E aí os meus amigos acabavam tirando umas notas maiores que eu dando aula para eles. Então era algo bem legal. Mas quando eu tive aula de vídeo e áudio, foi divisor de águas para mim. Foi assim um despertar real.
Porque quando eu entrei nessa aula, a gente teve aula de roteiro, a gente teve aula de composição, direcionamento de modelos, como fazer um vídeo, chroma key, todas essas coisas, e eu achei aquilo incrível, porque para mim o vídeo, ele é bem complementar, assim, ele é uma arte totalmente de tudo, né? Vai fotografia, vai cores, vai áudio, pessoas, movimento. Então, para mim, o vídeo ele é uma arte completa. Eu gosto muito. Sétima arte, né? Hoje em dia, você está trabalhando nessa área. Sim, sou videomaker, realmente videomaker. E como que você conseguiu ganhar espaço nesse nicho? Eu comecei com a minha profissional. Semi-profissional lá, bonitinha, cobrando R$50, né, para fazer os ensaios. Até um dia que eu conheci o Léo Passos, que a Day já entrevistou ele. Gente, maravilhoso esse fotógrafo. E a gente virou super amigos, assim, até hoje. E eu comecei a trabalhar no estúdio, nós dois começamos a trabalhar no estúdio, e aí eu falei pra minha mãe, bom, eu preciso de uma câmera melhor, e agora? Aí a gente junta a moedinha ali, junta a moedinha aqui, a gente comprou uma câmera de entrada, que a gente fala, que é uma T7i da Canon, é ótima, recomendo muito pra quem quer ir começar. E pra mim, foi o instrumento que eu precisava naquele momento. Então eu comecei a fazer os ensaios, né, comecei a fazer e fazia os casamentos, a gente fazia junto, os dois fotografando. Só que chegou uma hora que eu me sentia muito incompleta, sabe? Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Tá faltando algo, né? E junto isso a faculdade, foi meio que uma coisa junto com a outra, não foi momento separado, sabe? E aí, quando eu entrei na aula de áudio e vídeo, aí eu cheguei e falei assim, Léo, eu preciso ser videomaker, é isso. Aí ele falou, é isso? Eu falei, é isso. Então ele falou, demorou, então vamos lá, que é isso que tu vai fazer. Então, como as pessoas não tinham muito essa visão de vídeos curtos, né, de 45 minutos, 30 minutos para um casamento, então a gente começou ali a movimentar e o pessoal começou a entender. E foi muito aceito pelo público, mas no começo eu comecei a fazer penetra nas festas, né? A gente entrava e falava assim, olha, eu posso fazer o vídeo da sua festa? Sem eu não conhecer? cobro nada. Sem conhecer o dono da festa. A gente entrava assim na festa. O famoso bico. A gente entrava na festa e eu falava assim, por favor, deixa eu fazer a sua... Se você não quiser, não tem problema, eu só preciso do material. E o pessoal super aceitava. E foi indo. Chegou uma hora que eu não precisava mais, a minha agenda estava lotada e eu não conseguia mais nem fazer isso. E aí... foi ótimo, assim, foi uma experiência muito legal. E foi daí que eu comecei a realmente ser videomaker, levar a sério a profissão. E nessa trajetória, nessa caminhada, você já falou que já está com a sua agenda lotada, né? Quais foram os principais desafios que você teve como empreendedora nessa área? Olha, como todo empreendedor, que na verdade eu sou a única empreendedora da minha família inteira. Todo mundo é CLT? Todo mundo, assim, e gerações. Eu nem não lembro de ninguém que era empreendedora. Eu sou a primeira mesmo, assim. Acadêmica? Não, acadêmica minha mãe foi a primeira. Mas empreendedora eu sou a primeira. Primeira também. E foi muito desafiador entender a mentalidade do empreendedor, né? Porque, por exemplo, as pessoas falam de empreendedor só na parte financeira, que você tem que separar o dinheiro. Mas essa daí é uma das partes, né? Você tem que literalmente entender que é tudo sua responsabilidade, né? Você tem que entender que você tem que fazer a parte de social media, que hoje é a parte que o pessoal mais fica, né, com dúvidas. Você tem que entender aquela parte de se organizar, de saber que tem que captar cliente. Às vezes você fica... às vezes você está tanto na produção e você esquece que uma hora o cliente acaba. Se você não captar novos. E isso, para mim, acho que foi o maior desafio. Ter que conciliar a produção com captação de novos clientes, né? E aí vira aquela bagunça e vamos tentar arrumar. Mas até hoje eu ainda tenho muitas dificuldades, mas eu tô bem melhor do que eu era antes. Cada fase é um processo, na verdade, de empreendedorismo. E a gente tem que saber equilibrar todas essas funções. Mas eu creio que chegue um momento que você vai delegar essas funções para outras pessoas e focar somente ali mesmo na edição, que é o que você mais gosta, né, de fazer. Fala um pouquinho sobre isso. Aí o videomaker, né, ele é uma composição de funcionários. Né? Vamos dizer que eu sou o cara do áudio, o cara da luz, o cara da câmera, o cara do roteiro. Se faltar um, dá problema em tudo. Então, o videomaker, ele é isso. Essa profissão, ela é esse compilado de pessoas, numa pessoa só. Né? Foi daí que veio esse nome. Só que, na verdade,
eu acabei gostando mais do segmento de edição. Né? Então eu sou editora, né? Então muitas pessoas me procuram para editar, pessoas fora do estado. Eu fiz aí minha primeira edição internacional, fiz para Argentina. Olha! Faz pouco tempo agora, Aham. foi semana passada e eles adoraram, eu fiquei super contente. Vamos rezar para eu quebrar a barreira das fronteiras, Com né? certeza. E o pessoal gosta muito e foi aí que eu comecei a gostar, a entender mais. Para mim me identifiquei com a parte de edição, né? Porque é a parte de criativa, da arte. E eu decidi fazer VFX, que é uma área que a gente transforma a realidade em fantasia. Basicamente é isso, né? Que a gente pega lá, se você vê o filme do Transformers, né? O Bumblebee, ele é um VFX, ele não existe. Então a gente transforma a realidade em fantasia. E essa que pra mim é incrível. Quando eu vou assistir um filme, eu olho aquilo, eu saio inspirada. Eu demorei anos para decidir fazer. Eu saía dos filmes. Engraçado, né? Quando a gente não tem muito acesso à informação, a gente às vezes fica perdido com o que você quer ser. E eu saía dos filmes, quando eu ia no cinema, eu saía tão triste, tão estranha. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí foi quando eu descobri a Méliès, né? A faculdade que eu falei assim, não, gente, é isso. Dentro de mim, eu já sabia o que eu gostava, mas eu não sabia o que eu gostava. Eu entendo. E é muito, assim, eu, desde sempre, eu tive sempre que decidir, sempre que descobrir o que eu queria. Nada alguém falou assim, faz isso. Então, pra mim, eu acredito até que eu demorei um pouco, eu tenho aí 7 anos de carreira, mais ou menos, né? Desde o dia que eu decidi ser fotógrafa até hoje, mas eu acho que eu comecei realmente a ser profissional agora. Entendi. Mas, por exemplo, você falou que mexeu na primeira câmera com 12 anos. Geralmente, quando a gente é criança, a gente tem alguma intenção, assim, eu gostaria, quando crescer, eu vou ser professora. Você, antes da câmera, tinha alguma profissão, interesse em alguma profissão ou ainda não? Eu queria ser arquiteta. Arquiteta? É artista também, porque cria, né? Também cria. Eu queria ser arquiteta porque eu achava tão legal você... Eu sempre gostei de transformação. Sabe, de você pegar assim um negócio que não existe, que você não consegue enxergar e fazer aquilo virar real. Então, eu achava a arquitetura incrível, você pegar aquele papel, desenhar, transformar, trazer o sentimento das pessoas, né? Que às vezes a pessoa fala assim, é o meu sonho ter uma área gourmet, é meu sonho ter o quarto daquele jeito. E aí você transformar isso em realidade, eu acho que eu sempre gostei disso. E hoje em dia, quais serviços você oferece? Olha, hoje em dia a gente tem... eu tenho 3 segmentos, né? Mas eu também trabalho com os nossos colegas, nós somos co-independentes, que fala. Nós se ajudamos, mas é cada um no seu quadrado. Entendi. E aí, hoje eu atuo na área infantil, eu faço muita festa infantil, porque eu acho legal, eu gosto, né? E também eu atendo empresários, então a gente faz muito evento corporativo, muito conteúdo corporativo. E também agora, com essa parte de edição, né, eu tenho esse segmento também de edição, eu faço edições de vídeo, eu trabalho com essa parte seguindo para o cinema, mas ainda está muito bebezinho, ainda está começando. Você também ainda é um bebezinho, então vai dar certo. Aos pouquinhos você chega lá. Então, tá começando agora, mas o que a gente faz há muito tempo é o infantil. E eu sei que vocês têm um projeto que é um curso, né, um workshop voltado para empreendedoras, para as pessoas que trabalham com a foto, com vídeos. Fala um pouquinho desse workshop. Eu sempre gostei muito de falar em público, eu gosto muito de explicar, de ensinar, eu sempre gostei. E quando a gente atende os clientes, eles perguntam muito pra gente sobre como funciona, o que eles podem fazer em casa. E aí a gente decidiu fazer um workshop para ensinar esses empreendedores a fazer o conteúdo sem a gente. Porque nós somos muito importantes, mas a gente não pode ficar com todos os clientes o tempo todo. Dando suporte. Então a gente decidiu fazer esse curso para ensinar para as pessoas como funciona, para elas entenderem até para treinar também, para ficar pronta para quando a gente for gravar eles. Então foi muito bem aceito, a primeira edição foi muito legal. E a gente tem até fila de espera para o próximo. É um curso presencial ou online esse workshop? É online ou presencial? É presencial. É o dia inteiro. A gente está querendo fazer 2 dias. Porque Olha, bom, tá crescendo, né? Porque o que acontece? Na primeira edição a gente fez um dia. Então a gente fez aula de fotografia,
aula de vídeo, aula de marketing digital e edição. Tudo pro celular. Só que o que acontece? A gente sentiu que ainda faltava coisa, sabe? O pessoal ainda tinha dúvida. Então a gente está pensando em fazer 2 dias. E aí, nisso também inserir a parte financeira também. Para o pessoal entender essa parte financeira do empreendedor, entender como funciona tudo isso. O pessoal sair de lá, né, pronto com pro conteúdo, mundo. para já começar a pôr em prática. Sim. Hoje em dia, no mundo da tecnologia, que a gente pega um celular, a gente grava, a gente tira foto, a gente edita, a gente faz tudo. Você acha que isso atrapalha ou isso acrescenta no trabalho de vocês? Olha, eu acredito que, na verdade, cada vez mais a gente vai ser valorizado. Porque como as pessoas estão aprendendo como o nosso trabalho funciona, eu acho que elas entendem na pele como que é. Então eu acho que a gente vai ser bem valorizado. No caso, por exemplo, eu posso até me filmar, mas numa situação igual agora, que nós estamos conversando, eu não conseguiria me filmar. Então a gente entra nessa parte. Por mais que num vlog em casa, trocando uma roupa, mostrando um produto, você pode fazer sozinho, mas se você estiver atuando em alguma posição, você não vai conseguir se filmar sozinho. Então a gente entra nessa parte. Às vezes eu quero que filme só a minha mão mexendo em alguma coisa e aí eu não tenho posição para colocar o celular, não dá certo e cai e é uma briga. Né? Sim, então, e a gente quer que o pessoal aprenda mesmo, porque hoje em dia não tem jeito. A internet é o que traz o dinheiro, é o que traz o cliente, é o que traz a evolução. A visibilidade, né? Visibilidade. E quanto melhor a qualidade da visibilidade, a gente tem um retorno maior também. Exato, e se você tem uma qualidade legal, você acaba tendo mais retorno financeiro e você consegue investir em bons profissionais para fazer o vídeo. Que vem a credibilidade também do conteúdo, né? Quando tem um conteúdo com qualidade, tem credibilidade associado. Eu soube que você também já fez fotos de pessoas famosas, de celebridades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu queria voltar lá atrás só mais um pouquinho para saber como que esse convite de edição internacional chegou até você. Então, nós, videomakers, a gente tem lendas que nós não somos unidos, né? Uhum. Mas eu acredito que a gente é unido sim. Sabe que toda profissão tem as panelinhas, né? Mas foi através de eu anunciando as minhas edições, né? Porque a gente sempre tem que anunciar, não importa que nível que a gente tá, a gente tem que anunciar que a gente faz aquele serviço, sim, né? E aí foi através de eu anunciando minhas edições que eu conheci um colega meu que ele tem uma produtora. E essa produtora dele, graças ao trabalho lindo dele, ele faz ótimas captações, mas ele é ao contrário de mim. Ele quer ser só captador. Então, o captador é aquele que filma. Então, ele só gosta de filmar. E aí, ele contrata os editores para fazer as edições para ele. Uhum. Então, foi aí que eu entrei. E aí, ele me dá os vídeos, eu edito, eu devolvo. Então, a gente atende muitos empreendedores de São Paulo. E eu não sei exatamente como aconteceu, mas ele conheceu uma empresa de turismo fora do Brasil, foi para lá, viajou, captou as imagens e me trouxe para editar. E ele falou que futuramente pode ser que aí criamos um laço duradouro e vamos aguardar. Sim, com certeza. E sobre as celebridades que você fotografou? Então, nesse mundo, né, da visibilidade, é muito acessível, sabe? A gente conhecer essas pessoas. Para falar a verdade, foi tão assim do nada que eu não consegui gravar o nome deles, para falar a verdade. Mas a gente já gravou shows, né, do De La Cruz, de alguns MCs bem famosos, que não é uma música que eu ouço muito, então eu não consigo gravar o nome deles. Mas a gente já gravou muitos, né? A gente já gravou outros também, eu já consegui chegar, né, nesse nível de gravar eventos que tem grandes artistas do sertanejo, grandes artistas do pop brasileiro, MPB, algumas pessoas do pagode também. Só que o que me marcou bastante foi que eu tive a oportunidade de gravar o audiovisual, que hoje em dia não chama mais DVD, se chama audiovisual, né? Porque ele é pro YouTube, não é mais para mídia CD, então a gente chama de audiovisual. Não tem mais aquele formato? Não, ele é YouTube. É digital, tudo digital, não tem mais o físico. Tanto que agora as pessoas elas não ganham mais aqueles pontos por discos vendidos, são por visualizações. Né? Então tem essas mudanças aí. E eu tive essa oportunidade de gravar o baú de canções do Dedé Paraíso, do Demônios da Garoa, né? Que ele é
ele foi o compositor do Coral de Anjos. Todo mundo aí que é dos anos 90 conhece essa música, sabe? Todo mundo aí que é... É, isso aí mesmo. Essa música é muito linda, né? E ele Mas é um eu amor. conheço essa música na versão de pagode. Sim, mas ele que criou e ele A música é dele. Sim. Gente, essa música é linda. E eu não sabia, eu descobri porque ele me chamou e a gente começou a conversar. Eu falei, como é que é? Uau! Eu falei, então vamos lá. Ah, você já tratou direto com eles? Na verdade, a produtora que ele entrou em contato comigo, a produtora que ele foi gravar o áudio, que falou comigo, E pra mim, assim, foi muito incrível, porque eu tive a oportunidade de cantar, Eu tive a oportunidade de gravar a Maria Rita. Ai, gente, Maria Rita também é maravilhosa, né? Isso. Aquela mulher tem uma voz. Eu fui a um show dela, na hora que ela entrou no palco, na hora que ela abriu a boca, assim, ecoou. Nossa, é uma emoção só de ouvir a voz dela. E ela é super tranquila, assim. E o legal do audiovisual é que a gente conversa assim, ó, com eles. É muito engraçado. Eu já conheci a Melody, por exemplo, de perto. Mas assim, são trabalhos muito curtos. Então, não é um negócio assim que a gente fala, conheci fulano e, nossa, você tem amizade. Não. Ele nem deve lembrar de mim. Menos o Dedé. Mas fica o Dedé, marcado não. na nossa história, né? Esses momentos inesquecíveis que fazem a diferença na nossa trajetória. Mas o Dedé não. O Dedé a gente realmente virou colegas de trabalho, porque a gente ficou muitos dias juntos, sabe? Ele até fez um vídeo, tá no meu Instagram, um vídeo falando sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do pessoal da produtora. E foi muito legal esse álbum de canções, a gente se entregou de coração, foi muito bacana mesmo. A gente, dentro desse álbum, quem quiser dar uma olhada, a gente também tem nele outros artistas. Então a gente também tem alguns artistas do pagode, amigos do Zeca Pagodinho, que estão dentro desse álbum, então foi muito legal. E você se sente realizada hoje em dia? Olha, a gente olha assim e não acredita, né? Porque quando Aonde eu cheguei, né? Na verdade, eu ainda acho que eu tô no meio do caminho, sabe? Acho que eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Então, já que você falou isso, quais são os seus projetos dentro dessa área? O que você almeja? Olha, eu acho que eu gostaria muito de fortalecer o workshop, que pra mim é incrível, assim, eu amo pessoas, assim, tipo, a gente sentir aquela vibração de energia, o pessoal destravando o vídeo, agradecendo, muita gente agradeceu, então pra mim fortalecer mais o workshop, ele ser conhecido, a gente criar conteúdo pra isso, eu acho que é o que eu quero, né? E também virar uma editora internacional, por que não, né? Claro, tem que sonhar e correr atrás que chega, né? E nossa, eu amo, assim, a edição é muito legal. O audiovisual, ele quebra barreiras internacionais, estaduais, ele quebra barreiras de status. Ele é incrível, assim, é uma profissão que conecta todo mundo, é muito legal. Bom, gente, só para finalizar esse bate-papo, nós vamos pedir para Mari deixar aqui uma mensagem de incentivo, né? Ela que começou lá com os 12 aninhos, mexendo na primeira câmera, descobriu a paixão pelas fotos, depois, mais tarde, o amor pelos vídeos, pela edição. Então, o que você diria para o pessoal aí que está buscando, né, se encontrar? Olha, todo mundo fala isso, né? Mas eu só descobri na pele que estudar é muito importante. Mas quando a gente fala estudar, não quer dizer que você tem que pegar aquele curso super caro, sabe? Na verdade, eu acho que é você procurar o conhecimento, estar perto de pessoas, porque foi através das pessoas que eu cheguei onde eu cheguei. Né? As pessoas, elas me alavancaram muito na minha vida. Hoje a Mariana não é a Mariana só por mim. Muitas pessoas estão lá atrás aqui, né? Tipo, me ergueram para eu estar aqui. Então, se eu fosse dar um conselho, eu falaria para não ficar sozinho, procurar pessoas de qualidade para seguir, né? Para se inspirar, sempre estar aí nesses eventos de empreendedores que ajuda muito. Eu sempre falo que esses eventos de empreendedor, eles são um upgrade mental que a gente faz sempre. Como se fosse um carregador. A gente vai nesses eventos, carrega um pouquinho, carrega mais um pouquinho. E é ótimo, porque também, às vezes, no dia a dia, a gente esquece no nosso propósito, né? Que é uma das coisas também que para mim foi um desafio. Sempre esquecendo o propósito, sempre esquecendo. E esses
essas comunidades empreendedoras, elas ajudam muito a gente não esquecer o nosso propósito. E a gente tem altos e baixos, né? E nesses baixos que a gente acaba, às vezes, desviando do caminho. E participando, tendo pessoas ao redor que te estimulem, faz com que você até recupere mesmo a energia de voltar lá e continuar e seguir. E eu achei legal é que você, as pessoas viram em você aquele talento, né, que era para ser uma fotógrafa, e você só na brincadeira de tirar as fotos, enquanto as pessoas já perceberam algo ali, não, ela tem um talento ali, né? E foi assim que você foi descobrindo o seu amor. Eu quero te agradecer, gostei muito, uma conversa bem leve, gostosa, né? Porque hoje em dia vídeos, fotos, aí as mídias sociais estão super em altas, quem tá fora não tá vivo, não tá vivendo. Então a gente vai deixar aqui para vocês também o contato da Mari para vocês passarem lá, conhecerem o trabalho dela. Se tiverem alguma dúvida, entrarem em contato, tá? E eu quero agradecer agora a Espaço Laser, que é nossa parceira, que deixou um mimo para Mari. Eu vou te passar os detalhes desse mimo. Não sabia. Surprise! E também agradecer a Lobela Confeitaria Especial, que hoje nós teremos nosso bolinho de laranja especial da Lobela. Agradecer a Lobela e agradecer novamente aqui a Mari, que abriu as portas do seu lar aqui maravilhoso. Gente, esses pássaros nos fundos aqui cantando. E a vocês todos que estão aí nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.